Olá, boa noite. Conexão ND está começando agora. Seja bem-vindo você que nos acompanha aqui na Record News ou pelo nosso portal ND+. Uma honra estar aqui enquanto Márcia Dutra está de licença para a gente falar de um processo tão importante pelo qual o Brasil está passando e Santa Catarina também. É o processo de transição energética justa. Para entendermos melhor os impactos, as mudanças, como essa transição deve acontecer, aqui comigo o Fernando Luiz Zancan, que é presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral. Zancan, seja bem-vindo ao Conexão ND. Que bom que você está aqui para a gente conversar um pouquinho mais desse assunto e explicar um pouco mais para as pessoas que estão em casa, que estão nos acompanhando, os impactos que essa mudança vai trazer. Boa noite, Karina. Prazer estar conversando contigo, com nossos telespectadores. Estamos à disposição para poder bater esse papo e falar sobre essa ação tão importante que é a transição energética justa para Santa Catarina e para o Brasil. E eu começo lhe perguntando por que o Brasil teve que começar esse processo de transição energética. Como veio isso? Como começou tudo isso? Veio para a gente acompanhar outros países do mundo? O Brasil está saindo na frente? Explica um pouquinho melhor para a gente. Bem, transição energética, acho que é importante a gente falar de conceito, antes de tudo. O que é a transição energética e o que é uma transição energética justa? A transição energética é você sair de um mundo de alto carbono para um mundo de baixo carbono. É uma jornada tecnológica, isso está por trás da tecnologia. E justa porque a gente está olhando a pessoa, o ser humano. Transição energética não é só a questão de quilowatt, não é só a questão de custo de energia, mas é olhar, é humanizar, é olhar a pessoa. Ou seja, a gente tem que fazer essa transição sem virar a chave e destruir valor econômico nem social. Importante a gente preservar a economia, preservar os empregos qualificados e fazer disso uma jornada que crie novos negócios de baixo carbono, cuidando da questão ambiental, gerando mais emprego e mais renda. Então é um processo. A transição energética não é uma virada de chave, é um processo que leva tempo. E no mundo isso está acontecendo, o Brasil não é diferente. Então todos nós queremos a mesma coisa. Por isso que nós temos que trabalhar para que esse processo seja estruturado, planejado, olhado com um olhar humano e que a gente possa realmente chegar num horizonte até 2050, que é o que tem na legislação brasileira, com um carbono neutro nas operações de produção e consumo de energia. Até porque a gente não pode, de uma hora para outra, terminar com uma indústria que movimenta principalmente a economia da região sul, quando a gente fala em Santa Catarina, né? Exatamente. Os combustíveis fósseis, tanto carvão, gás e petróleo, eles geram a emissão de CO2 no seu uso. Então, o que nós temos que trabalhar é com tecnologia para que a gente capture esse CO2 e que ele não vá para a atmosfera. Então, tecnologias existem para isso, que precisa acelerar esse processo. E, com isso, a gente mantém a produção de combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo, mas sem a emissão de CO2. Então, esse é o desafio. É um desafio grande, mas é um desafio que é possível. Nós não fomos para a Lua, é possível. Outros países já começaram esse processo, que você sei que viaja muito e foi, inclusive, visitar alguns locais, para a gente pegar esses exemplos também de fora e quem sabe, implantar aqui ou ver o que eles fizeram que não deu certo para não repetir o erro aqui. Como está o processo lá fora e como que a gente está aqui agora? Na realidade, cada país tem a sua transição energética justa. Não tem um modelo para um para o outro, porque cada matriz que tem energética depende do que cada país dispõe. Nós, no Brasil, na área do setor de energia elétrica, nós somos 86% carbono zero. 84% de energia renovável, hidráulica, solar e eólica, biomassa, e do outro lado tem 2% nuclear. Então essas energias elétricas, que geram energia elétrica, elas não emitem CO2. Então nós somos um país limpo, vamos dizer assim. Agora, outro país não, outro país usa carvão, por exemplo, ou usa gás, e aí você emite 60%, 70%. Da matriz esses combustíveis, aí eles emitem CO2. Então, cada país tem o seu caminho, não existe um único roteiro. Cada país tem que olhar de que forma ele consegue conciliar
essa jornada tecnológica, preservando a competitividade, ou seja, o custo de energia não pode crescer, preservando os empregos, preservando a economia e fazendo que nós tenhamos a segurança energética. Às vezes as pessoas dizem, mas só renovável resolve. Não, nós vamos precisar de térmicas que venham a dar a energia que você precisa 24 horas por 7 dias por semana. Então, segurança energética tem que ser posta nessa equação. Estamos aí agora com uma guerra da Ucrânia, que mostrou claramente a necessidade de você trabalhar com a segurança energética. Então, hoje a Europa, por exemplo, tem na energia elétrica 3 vezes um custo maior que os Estados Unidos, 7 vezes mais custo de gás que os Estados Unidos. Então, muito caro. Então, eles estão tentando resolver o problema deles de uma certa forma. Os americanos estão com outra forma, mas tudo com programas de governo, com muito dinheiro associado, para que você consiga desenvolver as tecnologias. A Europa está indo no hidrogênio, está indo na redução de consumo, está indo nessa mais energia renovável cada vez mais. Os americanos estão tudo bem, eu tenho muito petróleo, gás e carvão, então eu vou usar o quê? As tecnologias para capturar CO2. Então investem muito nisso. Então, depende de cada país. A Ásia, por exemplo, a Ásia está em crescimento. A Ásia é um continente pobre. Então, eles vão precisar de cimento, que emite CO2, aço, que emite CO2, e energia, que emite CO2. Então, tudo isso, cada continente, cada um tem o seu caminho a trilhar. O Brasil tem, e no Brasil tem os estados também, cada estado também tem um caminho a trilhar. Como o nosso estado está, né? Nós temos uma lei nível federal, temos uma aqui em âmbito estadual. Isso significa que Santa Catarina já está caminhando mais acelerado que os outros estados? Com certeza. Santa Catarina está liderando esse processo. Porque qualquer processo de transição energética, como eu já disse, ele precisa de uma governança. Você não pode sair fazendo coisas sem ter um planejamento e estar estruturado. Aliás, no Brasil é muito comum você fazer um monte de coisa e depois dá problema lá na frente. Não. Nós temos que ter um planejamento, tem que ter uma governança. No caso de Santa Catarina, existe o Programa de Transição Energética Justa para Santa Catarina, que é uma lei federal, a 14299, que especificamente para Santa Catarina, que criou um conselho gestor que fez, ao longo de 12 meses, um plano de transição energética, que foi publicado em 27 de dezembro agora passado. Então, nós temos um caminho. Os ingleses falam roadmap, mas você tem um caminho dessa jornada de 17 anos. Nós estamos indo até 2040. O Brasil tem uma legislação para carbono neutro em 2050, mas nós estamos trabalhando em Santa Catarina com 2040 e o Estado também fez a sua lei estadual, que fala com a lei federal. Então você tem um marco regulatório federal, uma lei estadual, e esse marco regulatório te permite a você buscar, inclusive, recursos internacionais, porque, de acordo com o compromisso, o Acordo de Paris, os países ricos têm que colocar recursos em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, se nós temos um marco legal e temos bons projetos, nós podemos buscar recursos internacionais para trazer para Santa Catarina e fazer com que esses projetos sejam executados. Então, é importante, isso é extremamente importante. Então, Santa Catarina está na frente. Nós estamos liderando o processo no Brasil. E a gente já tem, inclusive, pesquisas também, né, acontecendo e sendo desenvolvidas aqui no nosso estado, né? Bem, eu estava comentando contigo antes de a gente começar o programa, nós estamos pensando nisso, não é de agora. Nós, em 2005, já sabíamos que precisávamos olhar a questão do CO2. Em 2007, nós já conversávamos com a Petrobras para ser parceiro desse processo. Fizemos várias ações, fizemos acordos internacionais, criamos um centro de tecnologia e hoje, depois de 17 anos, você tem 140 pessoas trabalhando, já foram investidos mais de 50 milhões de reais em centro de tecnologia e nós temos projetos de captura de CO2 em escala piloto, sendo executado na SATIC em Criciúma. Então é um processo, não foi uma virada de chave ontem, é um processo de construção. Só que esse processo agora, ele precisa sair do linear para ir para o exponencial. Nós temos que avançar muito mais rápido, porque nós temos 17 anos a mais.
Então, precisa fazer muito mais nesse tempo que a gente tem. E quais são os próximos passos para a gente crescer ainda mais? Bem, investir, de novo, é uma jornada tecnológica. Nós estamos com um projeto hoje chamado Cidade do Conhecimento, lá em Criciúma, que visa você criar um ambiente de inovação para baixo carbono. É um distrito de inovação que está sendo criado, com um ecossistema de inovação focado em desenvolver tecnologia de baixo carbono. Então, de forma a você criar novos negócios e novos produtos e novas tecnologias para que a gente venha a colaborar, que a gente consiga reduzir o carbono nas operações, desde a construção civil, na mobilidade urbana, tudo que está ligado a uma cidade e o uso dos combustíveis que estão dentro dessa cidade. Então, tudo isso está sendo feito. De novo, é uma jornada, mas que tem que acelerar. Inclusive, essa segunda fase da Cidade do Conhecimento acontece em 2023 e vai seguir. Em 2024 a gente tem mais uma etapa e assim por diante. É um processo longo que a gente vai ter da Cidade do Conhecimento. A Cidade do Conhecimento já existe, já tem um centro de eventos, você já tem um centro de tecnologia. Você agora vai fazer um novo prédio que vem com todas as características de sustentabilidade e inovação na construção civil, com a menor pegada de carbono. Aliás, o primeiro prédio feito no Centro de Tecnologia da SAD foi um 5 primeiros prédios verdes do Brasil. Isso lá em 2009. Então veja que a gente está trabalhando nesse processo. Sim, é um processo. Há muito tempo. Não é de agora. Mas precisa de criar recursos humanos, a gente precisa de gente, de pesquisadores, aí a importância da academia, de formação de RH para essas novas tecnologias. Importância de parcerias internacionais, como nós temos com Israel, que é o país da inovação. Então nós estamos hoje com uma parceria com a Basecamp, uma empresa israelense, para a gente poder criar esse modelo de ecossistema de inovação dentro desse distrito de inovação que a gente está criando em Criciúma, que na verdade pode ser um modelo, nosso objetivo é que seja um modelo para outras cidades, que a gente possa desenvolver esses distritos de inovação de baixo carbono. A ideia é que na Cidade do Conhecimento a gente prepare também profissionais para essas novas profissões que vão surgir também com essa transição energética, com essas mudanças que vão acontecer ao longo aí dos próximos anos? Exatamente, a ideia é essa. E depois o que é importante frisar dentro desse contexto, que a gente vai trabalhar, é uma jornada tecnológica, a gente vai sair de um carvão de alto carbono, por exemplo, um carvão de baixo carbono. Isso é engenharia de materiais, nós vamos transformar os produtos, o carvão mineral que nós estamos fazendo hoje, vai ser usado como grafeno, fibra de carbono, materiais para construção civil, mas olhando sempre o zero carbono no processo como um todo. Então, tudo isso vai precisar de gente. E aí precisa da academia, dessa formação desses novos profissionais. Hoje, mais pesquisas não acontecem porque esbarram na questão financeira ainda. A gente vê os outros estados ainda engatinhando quando a gente fala em transição energética. É por causa disso também falta aí mais investimentos, que venham recursos, aportes, para a gente apostar mais nas pesquisas, na tecnologia? Não tenha dúvida. Se tu comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, o programa que o governo Biden fez agora, só o laboratório, que é parceiro nosso, ele tinha um investimento de $1 bilhão anual, passou para 6. Então, tem muito dinheiro sendo jogado nesse desenvolvimento de tecnologias. E nós aqui não temos. Mas essas leis que a gente fez, a lei federal já diz o seguinte, os recursos que você tem gerados pela usina termoelétrica têm que ser jogados em transição energética. Os recursos da geração de energia e distribuição do Estado de Santa Catarina, até 5%, tem que ser jogado em transição energética. Então, a gente criou outros dinheiros. Entendi. Nós já tínhamos um dinheiro criado pela lei estadual do retorno do royalties do carvão lá em 2007, pelo governo Luiz Henrique, e que deu origem a esse projeto, esse centro de tecnologia. Então, continua esse dinheiro vindo da mineração do carvão, mas agora botamos mais 2 dinheiros. Mas isso, de novo, é pouco perto do que o planeta está investindo. Sim. Por isso a necessidade de buscar parcerias internacionais e que venha dinheiro de fora para cá. Senão nós vamos ficar na história de nós comprarmos as tecnologias lá de fora. E Sendo que a gente tem capacidade para... Tem capacidade de gerar. E a outra coisa, e também a preocupação, se tiver que comprar, nós temos que ter gente para saber o que comprar. Ah, claro. Então, tudo isso passa Pra pelas fazer pessoas. bons investimentos. Exatamente. Sim. Dentro E a desse gente está conceito. caminhando para isso, assim, para ter esse recurso agora com esses 2 dinheiros. Eles já estão vindo
as leis já estão prevendo que esse ano a gente já tem esse recurso Nós temos em mãos? que regulamentar isso. No Estado aqui tem que ser regulamentado a Lei 18.330. Tá. E aí, quando regulamentar, a gente vai ter que, existe dinheiro, vamos lá conversar com a Celesc, vamos lá conversar com as outras empresas, existe esse recurso, como é que nós vamos fazer os projetos encaixar aqui dentro. No caso da lei federal, já está acontecendo, porque a Diamante Energia já está colocando recursos para projetos como nós estamos desenvolvendo lá na SATIC, de desenvolver um absorvente para capturar CO2. Então, a Diamante já está colocando recursos lá. Esse ano são 5,4 milhões. Então, algumas coisas já estão acontecendo, outras tem que regulamentar. Você tem que conversar lá no governo federal e dizer, tudo bem, a gente está fazendo isso. O que mais dentro de um programa de transição energética a gente faz? A Petrobras, a indústria do petróleo, tem muito dinheiro também para pesquisa e desenvolvimento. Então, como esse dinheiro também pode ser encaixado na questão de transição energética? Tanto que a Petrobras está falando de criar uma diretoria de transição energética, inclusive. Porque é tão importante isso, porque esse é um horizonte que nós temos e passa muito rápido. Sim. Gente, a gente começou aquele projeto em 2005, são 17 anos, passou muito rápido. Então, a gente tem que correr. Inclusive, a associação foi criada em 2005, né? Lá em 2005, quando a ABCM foi criada, já se pensava que um dia a gente ia passar por um processo como esse que a gente está passando agora de transição energética? Ou era ainda um assunto muito vago naquela época? Isso faz parte da inovação. Quando você começa com uma coisa, tem um grande ponto de interrogação lá na frente. A gente achava que tinha que tratar do problema, que tinha um problema. Então, tinha que buscar a tecnologia para isso. Mas que a gente ia chegar num momento de ter a transição energética e a necessidade de urgência que a gente tinha ideia. Mas aí agora viu que não tem. O caminho é esse e tem que ser rápido. E a partir deste ano, você acha que a gente vem com mais forte, com ações de fato? O ano passado a gente teve as leis, o conselho, o comitê foi criado. 2023 vai ser um ano de agir? Sim, veja, não adianta a gente ter lei. O Brasil tem muitas leis que não são executadas. Então, cabe à sociedade, cabe a vocês da imprensa, cabe a cutucar os nossos parlamentares, o nosso executivo, para que vão atrás e façam acontecer. Então, cabe a nós estar o tempo inteiro conversando e mostrando a necessidade que esse processo tem que andar e tem que andar rápido. Então, é um processo da sociedade como um todo. É mudança de cultura, mudança de hábito, mas cabe a nós olharmos isso como um problema e que tem uma solução tecnológica e que nós temos que buscar isso, mas sempre olhando as pessoas. Perfeito. Daqui a pouco a gente continua conversando mais sobre essas mudanças, sobre o que vem aí pela frente com essa transição energética justa. A Conexão ND faz um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Conexão ND está de volta e na noite de hoje a gente fala sobre transição energética justa. O meu convidado hoje é o presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, Fernando Zancan. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Conexão ND. E agora me conta um pouquinho como é que está a situação hoje no sul do estado, né? Quando a gente fala em transição energética justa, a gente sabe que é essa região que mais vai ser impactada porque a indústria carbonífera cresceu e se desenvolveu naquela região. Hoje, como estão as pessoas com relação a esse assunto? Elas já entenderam que vai ser necessário fazer esse processo? Afinal, são muitas famílias que dependem da indústria carbonífera lá na região. A gente tem conversado muito com os sindicatos mineiros. Eles participam do conselho, que é um conselho criado pelo Casa Civil, coordenado pela Casa Civil, pelo Ministério de Minas, Ministério de Meio Ambiente, Ministério da Integração Regional, Governo do Estado, os municípios da ANREC, o sindicato patronal e a ABCM e os sindicatos mineiros. Então, essa discussão da transição é muito clara para todos que estão envolvidos, as partes interessadas. Então, é importante essa discussão, todo mundo está participando. Quando nós fizemos o plano de transição energética, foi votado item por item, palavra por palavra, ação por ação. Esse plano tem 11 objetivos, e 73 ações que vão ser desdobradas.
Então, agora tem que começar a ser executado. E, por isso, a importância de que as pessoas saibam e que isso vai impactar na vida do sul de Santa Catarina. Vai impactar porque ele é um plano de desenvolvimento. Ele é um plano de Estado, ele não é um plano de governo. Como 17 anos passou alguns governos. Sim. Né? Então, é um plano de Estado. E, claro, que todo plano pode ser replanejado, ser redirecionado. Sim. Mas, enfim, existe um caminho, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo. Agora, o papel da imprensa é fundamental. Esse programa, por exemplo, é importante que todos os nossos ouvintes entendam que está em processo no sul de Santa Catarina uma mudança de modelo econômico, continuando usando carvão, mas de outra forma, e novos negócios de baixo carbono. É uma grande oportunidade que o sul de Santa Catarina tem de se desenvolver. Como aconteceu lá em 1951, quando Getúlio Vargas criou o Plano do Carvão. O Plano do Carvão, lá em 51, ele gerou o quê? A usina termoelétrica. Ele gerou a SATIC, ele gerou hospitais, ele gerou a própria ICC em Imbituba. Tudo isso foi planejado lá atrás. Tinha uma comissão pela Casa Civil, coordenada pela Casa Civil, que fez esse plano. E se executou e se desenvolveu o Sul. Agora, de novo, temos uma outra oportunidade, mas focado no mundo de baixo carbono. Então, esse é o modelo que nós estamos trabalhando e que agora tem que continuar. Então, agora nós precisamos que as ações que estão lá dentro sejam executadas. Então, aí tem ações de, por exemplo, vamos criar polos de tecnologia, vamos criar polos de educação, vamos criar novos negócios, vamos abrir negócios ligados com baixo carbono, vamos trazer parceria internacional. São 73 ações lá dentro que a gente tem que fazer. E o que é importante frisar para o nosso ouvinte é que o governo do Estado de Santa Catarina foi o grande indutor de tudo isso. Tanto pelos nossos parlamentares, que lutaram e organizaram, porque isso foi uma ação do parlamento catarinense, dos deputados e senadores catarinenses, quanto do próprio executivo de Santa Catarina. Então, tudo isso aconteceu porque Santa Catarina quis, do lado dos parlamentares, do lado do executivo. Então, tem esse caminho pela frente que nós temos que trilhar. Dessas 73 ações, a gente tem um plano, qual é a primeira, qual é a segunda, ou as coisas vão ir acontecendo ou ao mesmo tempo, ou conforme for esse caminho naturalmente sendo seguido? Não, são ações que estão em paralelo, grande parte em paralelo. Né? Por exemplo, te dar um exemplo. Em 2012, a gente fez um planejamento de ciência e tecnologia para o carvão. Quase 500 pesquisadores se reuniram durante vários meses. Tem um documento do MCT que chama de Roadmap Tecnológico do Carvão. Então agora, depois de 2012, qual é uma ação que está no plano? Tem que rever esse documento. O que aconteceu nesses anos e como a gente vai seguir para frente. Então tem que ter um novo planejamento de ciência e tecnologia para a área do carvão. Então, essa é uma ação que já era para estar começando hoje. Inclusive, dinheiro no MCTI já existe para isso. Mas, de novo, trocou o governo, tudo o caminhão de melancia está assim, encaminhando, está andando. Então, isso é uma coisa que estamos cobrando do governo já. Temos que fazer esse plano, rever esse plano. Isso na área de ciência e tecnologia. Tem que contratar a usina Jorge Lacerda, que é outra determinação do plano, é outra ação. Tem que começar a estudar programas de requalificação, tem que buscar mapear os fundos para financiamento da recuperação ambiental. Então, são várias ações. E todas elas, assim, tem que começar já. Nós não podemos esperar coisas para 2035, não. 2040 está aí. A transição já começou. Porque se vocês falam, vou chegar em 2040, agora eu vou fazer alguma coisa. Não tem mais tempo. Então, é um processo com tempo, que tem o aspecto tempo, e a gente tem que tocar as ações e não pode parar. Começou, tem que continuar. E o que é importante a gente frisar é que o carvão, a forma de utilizar o carvão vai ser modificada. O carvão não vai acabar, né? Não vai acabar o carvão, não vai acabar o petróleo, não vai acabar o gás. Nós, por exemplo, estamos trabalhando para criar um programa de hidrogênio em Santa Catarina. Exato.
Hidrogênio é um combustível, todo mundo falando como combustível do futuro. Não. Vamos fazer hidrogênio verde. Tudo bem, hidrogênio verde vem da renovável, mas o hidrogênio azul vem do fóssil com captura. Então, os dois hidrogênios são limpos, iguais. Tem que fazer um programa de hidrogênio para Santa Catarina? Tem, porque você tem resíduos que tu pode gasificar junto com carvão e criar uma nova indústria em Santa Catarina através da gasificação, que é uma tecnologia que a gente viu nos Estados Unidos, que eu vi na Itália agora em novembro. Enfim, tem um projeto que nós temos que escrever em conjunto com a Federação das Indústrias, olhar isso, porque tem um processo de baixo carbono em curso, em que inclusive pode afetar as exportações catarinenses no futuro. Então a indústria tem que olhar isso, e está olhando com certeza, que isso é um processo também que ela tem que seguir. Então hidrogênio é um outro processo de usar carvão, mas limpo, com captura de CO2, e aí você gera hidrogênio. Sim. Então você não faz combustão, você vai para um outro processo. Ou se fizer combustão, vai ter que trabalhar com captura de CO2. Tudo passa pelo manejo do carbono. E isso é o processo que nós temos que seguir. É isso que eu ia lhe perguntar. A gente falou sobre o envolvimento da parte acadêmica, né, das pesquisas, mas o que mais está envolvido? A indústria diretamente se conecta também a esse processo de transição energética? Quais os outros setores que acabam se conectando também? Acho que todos estão conectados. Quando você fala, a lei catarinense é uma lei muito inteligente, porque ela fala em polos. Então você tem um polo do sul, que está ligado à questão energética, carvão, termoelétrica. Você pode ter um polo no oeste, de uma agricultura de baixo carbono. Você pode ter um polo no norte, focado mais na questão da indústria, redução da pegada de carbono da indústria. Enfim, é muito inteligente a lei catarinense. Então, bem administrada essa lei, você vai criar um grande movimento em Santa Catarina, tecnológico, basicamente, que pega todos os setores e faz com que a gente lidere o processo a nível de Estado, de país, e que venda, inclusive, as tecnologias geradas aqui dentro. Claro. Por isso que todo mundo tem que estar envolvido nesse processo, por isso que as academias são importantes, a academia é importante, os industriais são importantes. A questão de sustentabilidade está na pauta do nosso dia a dia. E a questão do CO2 está na pauta. Eu até brincava que você faz um pão, quando você faz o pão, você corta a massa quando você vai assar. Por quê? Porque ali sai CO2. Tem N ações que falam de CO2, tomar água mineral com gás é com CO2. CO2 não é o problema. A gente vive, o CO2 está na nossa vida, mas a questão do gás de efeito de estufa tem que ser olhada. Sim. Então, por isso que tem que trabalhar as tecnologias. E o carvão também não é o vilão de toda essa história, né? Não, o carvão não é. O carvão, ele veio, ele desenvolveu o mundo com a Revolução Industrial, continuou sendo a base, tanto que o carvão hoje é 36% ou 37% da energia elétrica mundial. Então, ele é a base do movimento. Ele está presente no cimento, ele está presente no aço, ele está presente no alumínio. Então, todo o desenvolvimento que você tem está presente o carvão. A mineração do carvão está presente. É claro que você tem que trabalhar o quê? Para reduzir essas emissões. Então, não é que vai acabar o carvão, ele vai permanecer. Tem N estudos aí. Até eu estava lendo num seminário ontem que nós vamos chegar em 2050 com quase... Hoje a gente produz de 7 bilhões de toneladas. Mas em 2050 tem estudos falando em 2 bilhões. Vai cair o consumo de carvão, mas vai permanecer. Sim. Né? Então, tudo isso depende. Se tu acha uma tecnologia no meio do caminho diferente, tu pode, inclusive, permanecer com aumentar essa produção. Então, tudo é uma jornada tecnológica. Até porque ele ainda é muito importante. A gente falou sobre segurança energética no bloco anterior e se mostrou a importância das termoelétricas quando a gente teve agora essa última crise hídrica imensa no país, que foram as termoelétricas que conseguiram fazer com que a gente não tivesse um novo apagão, né? É importante frisar isso. Até tem um estudo da ONS que fala que a operação de Jorge Lacerda, aqui de Santa Catarina, que representa 25% da energia do Estado, essa operação segurou 5,1 dos reservatórios do Sudeste no ano de 21. Nossa. E reduziu o custo do consumidor brasileiro por conta dessa operação.
Nós temos hoje no Rio Grande do Sul termoelétricas que são as mais baratas que tem hoje no sistema brasileiro. A gente entende que tem que ter uns 20% de térmica, porque é difícil para o consumidor entender, mas a luz, nossa energia elétrica, ela está aqui e ela tem a frequência, tantos hertz, 60 hertz, tem a frequência. Se a frequência cai, você pode ter apagão. O que mantém a frequência operando são os movimentos das máquinas hidráulicas e térmicas, que seguram o sistema quando há uma flutuação das energias renováveis. A energia eólica, ela flutua. O sol não dá de noite. Então, se você tem que ter essas máquinas que mantêm a inércia do sistema, fazem com que essa frequência que a gente tem mantenha essa luz aqui, nos propiciando essa conversa. Então, isso às vezes as pessoas não entendem, mas isso é fundamental para manter a operação do sistema. Sem isso, a gente não conseguiria manter e teríamos blackouts. Então, as máquinas térmicas e as hidráulicas de grande porte, elas permitem que isso faça, porque eólica e solar não consegue fazer isso. E também, se a gente dependesse só delas, a gente teria uma energia mais custosa, mais cara? Olha, por causa dessa variação e delas não serem tão estáveis? Porque para você cobrir tudo isso, primeiro tu tem que ter uma máquina, um backup, e essa máquina térmica te permite esses serviços auxiliares, que a gente chama de frequência, de manter a frequência. Do outro é que teria que ter um grande investimento para ter a mesma energia que é gerada pela máquina térmica. Então, o teu custo aumenta. Entendi. Então, a Europa, por exemplo, que hoje está investindo pesado em renovável, já tem um custo de energia 3 vezes maior que os Estados Unidos, que tem uma matriz bastante térmica ainda. Sim. Então, essa é uma grande discussão que nós estamos vendo no planeta. Você vai ter que fazer muito mais capex, muito mais investimento em máquinas de geração de energia elétrica do que tu fizesse para usina térmica. Tem um outro detalhe. Para fazer 1 megawatt de eólica, precisa 10 vezes mais aço que para fazer 1 megawatt de usina térmica carvão. Ou seja, todo esse parque renovável que tem que ser feito, ele vai demandar muito material, muita mineração, multiplicado aí por 7, 8, 10 vezes mais. E isso é um grande desafio para essa transição energética. Ou seja, a transição energética não é uma coisa simples. Nós vamos estar saindo de uma concentração de petróleo e gás para uma concentração de minerais. E aí tem a questão geopolítica. Os minerais estão na mão de quem? Estão na mão basicamente da China, terras raras, tudo que você precisa para fazer a transição energética. Então tem uma grande discussão. Essa jornada que tem de transição energética é uma jornada complexa, desafiadora e que não é uma coisa simples. E para 2023, o que você espera dessa nossa transição energética justa? Aqui em Santa Catarina, é implantar, começar a rodar com o plano de transição energética, fazer novos projetos para que a gente possa trazer esses projetos, submeter a financiamentos internacionais, que isso traz dinheiro para o Estado, criar os mecanismos de ciência e tecnologia e de incentivos para as indústrias virem para desenvolver tecnologias de baixo carbono em Santa Catarina. Então, tem uma série de ações que dependem do poder público, dos empresários e da academia. E a associação entra tentando fazer com que tudo isso ande? O papel nosso é dizer o seguinte, olha, olhar o que tem lá fora, trazer tecnologia, levar a gente lá para fora, ver o que está acontecendo, fazer o network, ligar as empresas, mostrar o que é possível, fomentar os empresários em desenvolver essas tecnologias. Então, nosso papel é de articulação, fazer o contato com o Congresso Nacional, dizer, olha, a gente precisa que esse projeto do Plano de Transição Energética Justa seja implantado, que também tenha uma legislação para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, que não é só Santa Catarina que tem carvão. Então, nosso trabalho também é fazer com que os outros estados também tenham. Então, é um trabalho diuturno, um trabalho de convencimento, porque às vezes as pessoas acham que é transição energética. Sim. Um trabalho de dizer que
para haver transição energética, precisa do que a nossa indústria permaneça operando para gerar os recursos para a recuperação ambiental, para manter os empregos, para gerar a economia e gerar o dinheiro para fazer investimento em novas tecnologias. Perfeito. A gente tem muita coisa que vai acontecer ainda nos próximos anos. Com certeza a gente vai conversar em outras oportunidades sobre esse assunto, mas nesse momento lhe agradeço pela entrevista, pelo bate-papo. Muito importante a gente mostrar para as pessoas de casa o que é esse processo que Santa Catarina está vivendo. Obrigada. Eu que agradeço a atenção de todos e temos muito para conversar. Esperamos em 2023 para mostrar vários progressos do que já está sendo feito e novas coisas que vêm pela frente. Obrigada. E assim a gente vai encerrando o Conexão ND dessa noite. E se você quiser rever essa entrevista, acesse lá o nosso portal ND+. Lá também você encontra vários outros destaques com relação à transição energética justa. Tem várias reportagens, podcasts, vale a pena você conferir. E na próxima semana, Márcia Dutra está de volta. Até uma próxima. Tchau, tchau.